O Colportor Evangelista. Capítulo 24. O vasto alcance de influência de nossas publicações. O poder da pena. A pena é um poder nas mãos de homens que sentem a verdade a arder no altar de seu coração e que têm por Deus um zelo inteligente, equilibrado com sadio discernimento. A pena mergulhada na fonte da verdade pura pode enviar aos escuros recantos da terra raios de luz que refletirão em retorno, acrescentando novo poder e incrementando a luz a ser espalhada em todos os lugares. O prelo, instrumentalidade de Deus. O prelo é um poderoso meio para impressionar a mente e o coração do povo. A imprensa é um poderoso instrumento que Deus determinou fosse combinado com as energias do pregador vivo, a fim de levar a verdade a toda nação, tribo, língua e povo. Muitos há que não poderiam ser atingidos de outra maneira qualquer. O setor de publicações de nossa causa tem muito que ver com o nosso poder. É meu desejo que esse setor realize tudo quanto o Senhor lhe tem designado. Se nossos homens associados a atividades de livros fizerem fielmente sua parte, eu sei pela luz que me tem sido dada por Deus que o conhecimento da verdade presente será dobrado e triplicado. Influência de nossas publicações. Foi-me mostrado que nossas publicações devem ser impressas em diferentes línguas e enviadas a todos os países civilizados, custe o que custar. Qual é o valor do dinheiro neste tempo em comparação com o valor das almas? Foi-me mostrado que a imprensa é poderosa para o bem ou para o mal. Esta agência pode atingir e influenciar o espírito do público como nenhum outro meio. A imprensa, dirigida por homens santificados por Deus, pode ser de fato um poder para o bem em levar homens ao conhecimento da verdade. Em outras terras. Foi-me mostrado que as publicações já têm estado a operar em alguns espíritos em outros países, quebrando os muros do preconceito e da superstição. Mostraram-se-me homens e mulheres estudando com intenso interesse revistas e umas poucas páginas de folhetos sobre a verdade presente. Liam as evidências tão maravilhosas e novas para eles e abriam a Bíblia com um profundo e novo interesse ao se tornarem claros os assuntos da verdade que antes lhes eram obscuros, especialmente a luz com relação ao sábado do quarto mandamento. Ao examinarem as Escrituras para ver se estas coisas eram assim, uma nova luz brilhava em seu entendimento, porque os anjos estavam adejando sobre eles e impressionando seu espírito com as verdades contidas nas publicações que haviam estado a ler. Examinando com oração e lágrimas. Vi-o segurando revistas e folhetos com uma mão e com a outra a Bíblia, enquanto suas faces estavam úmidas de lágrimas, e ajoelhando-se diante de Deus em fervente e humilde oração para serem guiados em toda a verdade. Exatamente o que ele estivera fazendo por eles antes de o invocarem. E quando a verdade foi recebida em seu coração e viram sua harmoniosa cadeia, a Bíblia tornou-se para eles um novo livro. Apertaram-na de encontro ao coração com grato regozijo, e seu semblante estava radiante de felicidade e santo gozo. Estes não se satisfaziam com gozar só eles mesmos a luz, e começaram a trabalhar por outros. Alguns fizeram grandes sacrifícios por amor da verdade e para ajudar os irmãos que se achavam em trevas. O caminho está se assim preparando para uma grande obra na distribuição de folhetos e revistas em outras línguas. Livros retirados das estantes. É certo que alguns dos que compram os livros os colocarão na estante ou na mesa da sala de visitas e raramente os olharão. Contudo, Deus tem cuidado de sua verdade, e verá o tempo em que esses livros serão procurados e lidos. A doença ou o infortúnio pode entrar no lar, e por meio da verdade contida nos livros, Deus envia aos corações turbados paz e esperança e descanso. Seu amor lhes é revelado, e eles compreendem a preciosidade do perdão de seus pecados. Assim, o Senhor coopera com seus abnegados obreiros. Almas levadas a Cristo. Nossas publicações estão agora semeando a semente do Evangelho e são instrumentos em levar a Cristo tantas almas quanto a palavra pregada.
Igrejas inteiras têm sido levantadas como resultado de sua circulação. Até os fragmentos são preciosos. Devemos tratar como um sagrado tesouro cada linha de matéria impressa que contém a verdade presente. Todo fragmento de um folheto ou de uma revista deve ser considerado como de valor. Quem pode estimar a influência que uma página arrancada, contendo as verdades da mensagem do terceiro anjo, pode ter sobre o coração de algum pesquisador da verdade? Lembremo-nos de que alguém poderia encontrar gozo em ler todos os livros e revistas que pudermos guardar. Cada página é um raio de luz do céu a brilhar nos caminhos e sebes, iluminando a trilha da verdade. No milagre da alimentação da multidão com uns poucos pães e peixes, o alimento foi multiplicado ao passar de Cristo aos que o recebiam. Assim será na distribuição de nossas publicações. A verdade de Deus, ao ser transmitida, multiplicar-se-á grandemente. E como os discípulos, pela direção de Cristo, juntaram o que sobejou para que nada se perdesse, devemos nós entesourar cada fragmento de literatura que contém a verdade para este tempo. 1 milhar num dia. Deus fará logo grandes coisas por nós, se nos achegarmos humildes e crentes a seus pés. Mais de 1 milhar serão logo convertidos em um dia, a maioria dos quais atribuirá suas primeiras convicções à leitura de nossas publicações. Quando a advertência final for dada. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. A semente foi semeada, e agora brotará e frutificará. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência. Todavia, muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de lhe prestar obediência. Agora os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza. Grande número se coloca ao lado do Senhor. O plano de Deus para a proclamação da mensagem. A nós, como um povo, Deus tem dado grande luz, e Ele nos ordena deixar brilhar nossa luz aos que estão em trevas. Por nosso intermédio deve ser dada ao mundo a luz, o poder de uma verdade viva. De nós deve fulgir aos que estão nas trevas uma luz firme e clara, mantida viva pelo poder de Deus. Somos encarregados de usar a luz a nós dada para que outras luzes sejam criadas, a fim de que nossos semelhantes rejubilem na verdade. Não desconsideremos o encargo. Suponde que o sol recuse brilhar, e que terrível confusão e trevas não resultariam. Para nós, recusar que nossa luz brilhe aos que estão em trevas significa contrair uma culpa cuja magnitude não pode ser medida. O espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Essas palavras esboçam o plano de Deus para a promulgação do Evangelho. Suas instrumentalidades divinas e humanas estão unidas no esforço de salvar os perdidos. Essas almas devem ser libertadas do cativeiro do pecado. Deus convida os que lhe tomaram o nome e obedecerem às suas ordens. Todos são chamados a tomar parte em sua obra. Poder transformador da verdade. É por meio da transformadora influência da graça divina no coração humano que o poder da palavra de verdade é revelado. A mensagem proclamada em regiões em que ainda não foi ouvida faz impressão nos corações. Parece ter muito maior poder em transformar o caráter do que quando apresentada aos que estão familiarizados com sua obra. A verdade tem pouco poder sobre o coração dos que andam contrariamente a ela por conveniência própria, os que seguem um procedimento oposto a seus princípios. Tais pessoas professam crer na palavra de Deus, mas não dão nenhuma evidência de que são santificados por ela. A verdade deve tomar posse da vontade daqueles que nunca antes a ouviram.
Eles verão a malignidade do pecado e seu arrependimento será completo e sincero. O Senhor operará em corações que no passado não foram comovidos, corações que anteriormente não viram a enormidade do pecado. Cristo é o único antagonista bem-sucedido que o pecado já encontrou. Permite que toda a luz de sua vida reine na alma daqueles que estão em trevas. Sob o direto poder do Evangelho, milhares de pessoas têm se convertido num dia. Quando um pecador se torna sensível ao fato de que unicamente por intermédio de Cristo pode ele ganhar a vida eterna, quando ele sente que a obediência à palavra de Deus é a condição de entrada no reino de Deus, quando vê a Cristo como uma propiciação pelo pecado, vem ao Salvador em humilde contrição, confessando seus pecados e buscando perdão. Sua alma é impressionada com o sentimento da majestade e glória de Deus. A bênção de uma eterna vida de paz e gozo e pureza é sentida tão profundamente que é feita uma entrega completa. Sou instruída a dizer que alguns que exteriormente parecem os mais inteiramente dados ao pecado hão de, quando a luz chamejar na alma, tornar-se os mais bem-sucedidos obreiros em lugares onde há tais pecadores quais eles mesmos eram outrora. Escrito para os colportores. Escrevo isto porque aqueles que estão empenhados na colportagem e no trabalho de casa em casa, muitas vezes encontram homens e mulheres rústicos e repulsivos na aparência exterior, mas que ganhos para a verdade estarão entre seus mais leais e zelosos adeptos. O espírito da verdade é certamente de valor em qualquer igreja. Aqueles a quem o Senhor usa podem nem sempre ter polimento exterior, mas se têm integridade de caráter, o Senhor os tem por preciosos. A obra de Deus deve tomar vulto ao aproximar-se o fim. Ao se aproximar o fim, a obra de Deus deve aumentar em completa força e pureza e santidade. Os obreiros devem ser cheios do amor a Deus e uns aos outros. Devem cultivar princípios da mais estrita integridade. Se eles ferirem a verdadeira nota tônica, Deus se revelará como um Deus de misericórdia e amor. Anjos do céu aproximar-se-ão dos membros da igreja na terra para auxiliá-los em sua necessidade. Lembremo-nos sempre de que somos cooperadores de Deus. Nesta união celestial levaremos avante sua obra com perfeição, com cântico e regozijo. Em toda a alma se acenderá o fogo do santo zelo. Grupo após grupo, deixará o negro estandarte do inimigo para vir ao socorro do Senhor com os valorosos. Devem os obreiros ganhar mais profunda experiência. Os obreiros de Deus precisam adquirir uma experiência muito mais profunda. Se a Ele entregarem tudo, Ele operará poderosamente por eles. Hastearão o estandarte da verdade sobre fortalezas até então retidas por Satanás e, com exclamações de vitória, tomarão posse delas. Levam as cicatrizes da batalha, mas a eles vem a confortadora mensagem de que o Senhor os guiará vitoriosos e para vencer. Quando os servos de Deus, com consagrado zelo, cooperarem com os instrumentos divinos, o estado de coisas que existe no mundo se mudará, e logo a terra com gozo receberá seu rei. Então os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas para sempre e eternamente.